Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a educação infantil na Constituição Federal de 1988. Então aqui eu trago uma imagem, 3 imagens de crianças, e que isso vai representar o tema da nossa disciplina. A Constituição Federal de 1988, ela é um marco na garantia dos direitos da criança e do adolescente, porque é a primeira vez que uma Constituição vai incluir a questão dos direitos da criança. E aí o artigo 208, ele vai deixar isso bem claro, que o dever do Estado, que o Estado ele tem o dever para com a educação, e que esses deveres serão efetivados mediante algumas garantias. Aí eu trago aqui a capa da lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal e a LDB. Então, essas 3 legislações, elas vão garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, principalmente no que diz respeito às políticas que vão garantir saúde, educação, o cuidado, todas as políticas que vão dar segurança para a criança. Em 2006, foi aprovada uma emenda constitucional de número 53, A emenda constitucional é um documento que vai substituir alguns artigos de uma lei, nesse caso da Constituição. Então, nós temos aí no artigo 7º da emenda constitucional a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas, Então, esse texto não aparecia na Constituição Federal. Então, a partir de 2006, ele foi incluído, através da emenda constitucional. Então, toda criança, desde o nascimento, ou seja, de 0 até 5 anos de idade, eles têm direito, a ter assistência de forma gratuita em creches e pré-escolas, E o artigo 208, no inciso 4º, ele vai dizer o seguinte, que educação infantil em creches e pré-escola deve ser garantida às crianças até 5 anos de idade. Então, essa faixa etária é muito importante, e para a gente observar também que nessa faixa etária as crianças elas passam a ter direito, à educação. Questão que a gente já discutiu e viu que anteriormente elas não tinham esse direito garantido. Quem vai garantir esse direito é a Constituição Federal, mas logo depois a emenda constitucional número 53 de 2006. No inciso 4º, também ainda da emenda constitucional número 53, a gente vai observar que no texto, ele vai reforçar aqui que educação infantil em creche pré-escola, essa garantia, as crianças com até 5 anos de idade. E no inciso 7º, ele vai dizer o seguinte, que o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica deve ser desenvolvida por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Isso também foi um direito que a emenda constitucional trouxe. Então, a gente observa que não é à toa que as crianças elas têm direito a material didático escolar. Então, é obrigação do governo proporcionar esses materiais e através de programas, ele chama programa suplementar, porque são programas que vão dar esse suporte para que as crianças possam ter a sua educação com qualidade. Então, o governo ele tem que disponibilizar aos alunos material didático
escolar, transporte, né, principalmente para quem mora nos lugares distantes da escola, então transporte, alimentação, então as crianças elas precisam se alimentar, precisam ter alimentação na escola, e assistência à saúde. Esse ponto aqui é bem importante porque muitas pessoas não têm esse conhecimento desse elemento aí que trata da assistência à saúde. Então as crianças, quando elas estão, a escola, ela pode fazer uma parceria com o posto de saúde, né? Com as UBSs, e aí no momento em que essas crianças precisam, elas podem ser atendidas. Por exemplo, a minha amiga, ela trabalhava aqui na Escola Jardim Felicidade, e a Escola Jardim Felicidade tinha um convênio com o posto de saúde aqui do São Lázaro, e aí as crianças, uma vez no mês, elas tinham consulta agendada, então os pais traziam as crianças para consultar. Então isso é um direito que as crianças têm também, assistência à saúde. Era tanto para consulta quanto com pediatra, quanto dentista, né? Quando o dentista não podia ir na escola, ou quando era um caso assim um pouco mais grave, né, para ser tratado, então a família trazia a criança, mas a escola já fazia esse agendamento. Quando a mãe chegava com a criança, já estava tudo agendado, só para que ela pudesse ser atendida. Então isso é um exemplo, né, da questão de assistência à saúde. É uma política e é obrigação do governo, né, proporcionar esse direito às crianças. O artigo 211, ele vai deixar claro que a União, os estados e o Distrito Federal, assim como os municípios, eles deverão organizar em regime de colaboração seus sistemas de ensino, né? Então, tanto o governo federal quanto o governo estadual, Distrito Federal e os municípios têm essa responsabilidade de organizar o seu sistema de ensino em regime de colaboração. O que significa dizer isso? Que no momento em que, por exemplo, a educação infantil, ela é responsabilidade do município, e se o município, por alguma questão, alguma situação, não tiver condições de manter essa educação, ele pode pode trabalhar em regime de colaboração com o Estado. Então, o Estado pode ajudar o município nesse sentido. Então, é algo que está na lei, então o Estado ele não pode se eximir dessa responsabilidade, porque a própria Constituição já deixa isso claro, já determina que é possível essa organização, né, em regime de colaboração. O inciso 1º do artigo 211 vai determinar que a União ela vai organizar o sistema federal de ensino e dos territórios. Ela também vai ser responsável pelo financiamento, né, às instituições de ensino públicas federais, e também ela tem a responsabilidade de exercer, em matéria educacional, a função redistributiva e supletiva, que leve, né, que garanta a equalização de oportunidades educativas, assim como o padrão mínimo de qualidade do ensino, através de assistência técnica e financeira, tanto aos estados quanto ao Distrito Federal e aos municípios, né? Então, o governo federal ele tem uma grande parcela, né, uma grande contribuição para que essa educação seja desenvolvida e para que as crianças possam ter qualidade nesse processo educativo, de forma que todos tenham oportunidade, né, educacional, todas tenham oportunidade de estudo e com um padrão mínimo de qualidade, né, que esse ensino tenha qualidade. O inciso 2º vai deixar bem claro que cabe aos municípios
atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Então, esse é um outro ponto importante. Esse aí já é uma redação da Emenda Constitucional número 14 de 1996. Então, a partir de 96, que é o ano em que é aprovada a LDB, né, já fica definido que cabe aos municípios zelar pela educação infantil e fundamental, né? Então, não é responsabilidade do Estado, é responsabilidade do município. Entretanto, pode haver esse regime de colaboração, eles podem atuar em regime de colaboração. E aqui no Amapá existe esse regime de colaboração, né? Porque o município, a gente sabe que a gente não vê tantas escolas, né, sendo construídas aqui no Amapá, que isso é até um ponto que a gente pode investigar. Então, por conta dessa falta de escolas, tanto de creche e escolas de educação infantil e de ensino fundamental, se fez necessário esse trabalho em regime de colaboração, né, do Estado. Então, o Estado cedeu professores ao município, cedeu prédios, né, para que as crianças pudessem ser atendidas. O artigo 212, ele vai deixar claro, né, que o Estado ele pode aplicar, ele vai aplicar anualmente, ele não pode aplicar anualmente menos de 18%, né, para a educação. E os estados e o Distrito Federal e os municípios, 25%, né, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, o que acontece? O governo federal ele tem que aplicar anualmente 18%, né? Pode ser 18 e mais de 18, nunca menos de 18. De onde vem esse recurso, esses 18%? Do produto interno bruto. Então, do produto interno bruto, ou seja, de todos os impostos que o governo federal recebe, arrecada, anualmente ele tem que repassar 18%, né, dessa arrecadação aos estados, Distrito Federal e aos municípios. E os municípios, né, assim como o Distrito Federal e os estados, tem que entrar com uma contrapartida de 25%, né, do que arrecada do seu produto, da sua receita, né, resultante dos impostos. Então, esse dinheiro ele vai servir para manutenção e desenvolvimento do ensino, né, ou seja, para que a educação seja desenvolvida da melhor maneira possível. Esse artigo 212 eu trouxe porque na Constituição ele aparece duas vezes, o artigo 212, que é esse que eu estou trabalhando com vocês, e o artigo 212A. Por que eu trouxe o 212A? Na verdade, eu trouxe os dois para poder, primeiro, para mostrar para vocês, né, que no artigo 212 ele se divide em 212IA, e também mostrar, né, que o 212 vai tratar da questão dos recursos, né, da distribuição dos recursos pelas esferas, né, governamentais. E o artigo 212A ele vai dizer o seguinte, que os estados, o Distrito Federal e os municípios, cada um vão destinar parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição. Então, foi o artigo que eu tratei anteriormente com vocês. Então, desta Constituição, a manutenção e desenvolvimento do ensino na educação básica. E aí, o que vai diferir do artigo 212 é que ele vai fazer a redistribuição desses recursos, né? Vai dividir, vai partilhar com seus entes federados, mas também ele vai acrescentar que esse recurso ele vai contribuir também, vai servir para a remuneração de forma condigna de seus profissionais,
respeitadas as seguintes disposições, né? Então, essa redação ela é bem recente, é desse ano, olha, foi incluído na emenda constitucional número 108 de 2020. Então, já é bem recente. E, então, em que momento essa remuneração condigna de seus profissionais em que momento isso vai acontecer, né? De que forma? No inciso 3º vai deixar claro, será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere a alínea B do inciso 5º do caput deste artigo, nos termos da lei. Também é da mesma emenda constitucional número 108 de 2020. Então, o município, né, tem que destinar à educação infantil 50%, né, dos seus recursos globais, ou seja, dos seus recursos totais. Isso aí é bem importante e a gente não pode esquecer, porque quando vier o discurso, quando os governantes vierem com o discurso que não tem recurso, aí a gente sabe que tem, porque o governo municipal ele tem que deixar essa proporção de 50% dos seus recursos para a educação infantil, tá bom? O artigo 227 é um artigo que vai tratar, por exemplo, da questão da segurança e é um artigo que nós até discutimos na nossa aula, né? Quando a gente fez aquele debate sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque esse artigo é o artigo que vai dar suporte para o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente. Então, o artigo 227 ele vai dizer que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, aqui o artigo 227, essa redação ela foi dada pela emenda constitucional número 65 de 2010. Então, a gente observa que é uma grande preocupação já dos governos em proteger essa criança, proteger esse adolescente e também trazendo, deixando bem claro que o cuidado pela saúde da criança, né, pela educação, ela não é responsabilidade apenas do Estado, mas ela é responsabilidade, ela é dever da família, dever da sociedade, dever do Estado, né, assegurar à criança todos esses benefícios. Então, aí significa dizer que a família, ela tem que cuidar das suas crianças, né? E um dos elementos é que essa criança precisa estar matriculada na escola. Cabe à sociedade observar, né, por exemplo, se a criança sofre maus tratos, se a criança sofre discriminação, se a família está sendo negligente em não colocar a criança para a escola. Então, a sociedade ela também vai ser responsável, ela tem o dever de acompanhar nesse processo, de repente verificar se os governantes estão cuidando dos recursos, cuidando das crianças, garantindo esses direitos. Isso aí nós fazemos, a sociedade somos nós, então cabe a cada um de nós esse compromisso. E o Estado, cabe ao Estado assegurar essas políticas, né, para que as crianças possam ter garantia nos seus direitos. O inciso 1º, né, do artigo 227, ele diz assim: o Estado vai promover programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, assim como do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos, né?
Aí o inciso primeiro: aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materna infantil. Então, isso aqui a gente já viu também, né? É uma redação da emenda constitucional número 65 de 2010. Então, nós observamos aqui que a questão da integridade da criança, dos seus direitos, estão todos ancorados, né, na Constituição Federal. E aí eu trouxe especificamente os artigos da Constituição Federal, porque é o primeiro documento, no caso brasileiro, né, que vai enfatizar, que vai assegurar, que vai tratar dos direitos da criança na letra da lei. Mas antes da Constituição Federal, a gente já tinha um outro documento, né, que é a Declaração dos Direitos da Criança, que foi organizada, aprovada a partir da Declaração dos Direitos do Homem. Então, a Constituição ela vai também se lançar mão e se prevalecer desse documento, né, que é de cunho nacional, e aí já vai trazer na letra da sua lei, no corpo do texto, né, esses direitos que vão dar garantia à criança, né, que vão assegurar os direitos da criança, questões que antes elas não tinham, né, direitos que antes lhe eram negados, como a gente viu na nossa aula. Então, eu agradeço, espero que vocês ouçam, né, o áudio, que vocês que esse áudio contribua, né, que essa aula contribua para que vocês possam compreender e entender quão importante né, a legislação, a Constituição Federal, que é a lei maior, no sentido de assegurar os direitos das nossas crianças brasileiras, né, e amazônicas. Obrigada e bom estudo.